Tour Triatlo Ocean Lava Portugal. Nesta reportagem acompanhamos as distâncias sprint e também standard. Temos já imagens da Foz do Távora, onde decorria o segmento de natação para as duas provas. Naturalmente, começamos com a distância sprint, os primeiros a sair para a água. Temos aqui, nesta distância, 750 metros de natação, depois 18 km de ciclismo e a fechar 5 km de corrida. Estão os nadadores da prova sprint. Prova sprint que foi a etapa inaugural deste grande evento, decorreu todo o fim de semana naquela zona do Douro Vinheteiro. Transportando-nos aqui para a prova, já vemos na primeira centena de metros os primeiros atletas. Reparar que não foi permitido o uso do fato isotérmico, atendendo a que a água estava a 23 graus e a partir de 22 o fato já não é permitido e, portanto, até dá um certo colorido ao evento, porque todos os fatos dos atletas são bem diferentes e abrilhanta naturalmente este evento. E entretanto, uma imagem fantástica da Foz do Távora, mesmo junto ao Douro, e aqui a cabeça da prova, o líder. O líder é o Guilherme Pires, um triatleta do Clube de Triatlo do Fundão, um triatleta júnior, e já vemos a distância que leva a meio, sensivelmente a meio do percurso de natação. Ele é um bom nadador, é uma grande promessa do triatlo em Portugal. Uma vista aérea que se nota perfeitamente a vantagem que a meio do percurso de natação ele já dispõe. Ele aproxima-se agora do final dos 750 metros de natação. Reparem já a grande vantagem que o Guilherme Pires dispõe para os seus mais diretos adversários. Diga-se de passagem que será mesmo até ao fim que ele manterá a liderança. E assim o segmento de natação no âmbito da competição sprint, 750 metros de natação, e seguiam-se agora nesta emblemática Nacional 222, pelo menos na fase inicial do percurso, os tais 18 km de ciclismo. Ora, a competição sprint já lá vai e assinalamos desde já o início da competição standard, até aqui designada também por competição olímpica, distância olímpica, 1500 metros de natação, 40 km de ciclismo e a fechar 10 km de corrida. Numa altura em que vemos já aqui Pedro Mendes, ele representa o Rio Maior Triatlo, mas é um triatleta da zona metropolitana do Porto, ex-nadador, muitos anos de natação tem este triatleta. Ele, tal como o Guilherme Pires na prova sprint, também não deixou os seus créditos por mãos alheias e pernas alheias e fez com que também ele, do princípio ao fim, dominasse a sua prova. Assim, exatamente como no setor feminino, a Pauline V, do Alhandra Sporting Clube, exatamente a mesma história do Guilherme Pires e também do Pedro Mendes, ela na frente, sempre na frente. A seguir, naturalmente, que se segue então o percurso de ciclismo que a primeira parte, os primeiros 4 km eram na estrada 222, paralela ao Rio Douro, uma das estradas mais bonitas do mundo, como o nosso turismo assim o promove. Depois os atletas tinham uma árdua tarefa de fazer a ligação entre esta estrada, ou seja, a zona ribeirinha do Douro e também a vila de Taboaço, sempre a subir 18 km para os atletas da prova sprint,
40 km para os atletas da prova de distância standard. Uma zona de transição também plena de beleza, não só pelas cores que se evidencia, como também por estar ali ao lado da Foz do Táboro e também do Rio Douro. À frente, sempre na frente, como dissemos há pouco na prova sprint, o júnior Guilherme Pires, do Clube Triatlo do Fundão. Ele vai pedalar muito à vontade, não tem a concorrência por perto e chegamos muito perto da área de transição, já a vemos. O Guilherme Pires vai desmontar ali na linha de desmontagem e vai percorrer toda aquela alcatifa vermelha, como que a dizer-lhe que parabéns, tu és o primeiro. Estás aqui em primeiro, és tu que vais na frente e provavelmente és tu que vais ganhar. Reparem no à vontade que o Guilherme Pires está a calçar os sapatos. Normalmente não é desta maneira, como quando há muita concorrência, mas desta forma foi suficiente para que ele conseguisse continuar na frente. Ricardo Varela Costa, a Associação Humanitária dos Bombeiros dos Estoril, é o segundo classificado, ele que também se manteve até ao fim na segunda posição. Agora a líder do setor feminino, Maria Tomé, do LX Triathlon, ela também que seguiu sempre na frente e também vai vencer no setor feminino. Numa altura em que já Guilherme Pires se aproxima de um retorno da corrida, ele vai entrar para a segunda e última volta desta prova, numa altura também que depois, já no final, sagra-se então vencedor desta prova sprint que contou para o Circuito Regional Norte e também para o Circuito Desafio Interior, no qual o Clube Triatlo do Fundão está a apostar forte. Foi uma prova muito boa, desde já dar os parabéns à organização, uma paisagem linda, mas uma prova muito dura. Desde cedo tentei arriscar e tentar fazer um segmento de natação sozinho. No segmento de ciclismo sabia que ia fazer diferença, com 80% da prova em subida. Decidi gerir o esforço, cheguei à corrida e foi gerir essa vantagem que já tinha. Também a finalizar, já no setor feminino, Maria Tomé, também com grande à vontade, a terminar em primeiro lugar e sorridente, como sempre, não é a sua primeira vitória, naturalmente. Acho que foi bom. A subida era um bocado puxada, mas acho que me aguentei ali num bom ritmo, não sei. Qual o teu segmento mais difícil? O ciclismo, sim. Principalmente porque era completamente tudo a subir, mas é mesmo onde eu me sinto com mais dificuldade. A distância sprint já terminou, mas a distância standard, até aqui também designada por Olímpica, essa continua. A ligação Foz do Táboro a Taboaço, segmento de ciclismo, e este é o primeiro classificado. Pedro Mendes, do Rio Maior Triatlo, sempre na frente, tal como o Guilherme Pires e também a Maria Tomé. Reparamos também no à vontade com que ele está a liderar e a pedalar neste setor. Pedro Mendes, que foi internacional das seleções nacionais, principalmente no A4. O 2106 é o Pedro Movilha Silva, do OutSystems Olímpico de Oeiras, um jovem atleta de sub-23, dorsal verde, que é então o segundo classificado nesta prova. Ele já vai um pouco mais rápido para tentar então manter a sua posição, a segunda posição neste momento, que irá manter mesmo até ao final da prova. Difícil subida para trepadores até Taboaço, centro de Taboaço. Estamos de resto de novo com imagens do segundo parque de transição. A distância standard vai agora também seguir o seu rumo para a corrida. Exatamente, o Pedro Mendes então acaba de finalizar o seu percurso de ciclismo, deixou primeiro a bicicleta, depois o capacete, calça os sapatos e é a evolução normal da prova. Corre e tem 10 km para correr, 4 voltas no centro da vila de Taboaço. Segundo classificado mantém-se o jovem Pedro Movilha Silva, ele também não deixaria mais aquela posição. Mais uma vez a ligação utilizada no percurso de ciclismo. Eu recordo que estes 40 km eram feitos de 18 km a subir e mais 4 voltas de cerca de 5 km cada uma à volta da localidade de Taboaço. E nesta altura Paulinho V, do Alhandra Sporting Clube,
ela que nadou em primeiro lugar, pedalou em primeiro lugar e vai começar a correr também na primeira posição. Também ela não mais a vai largar até ao final da sua prova. Douro Triatlo Ocean Lava, Portugal. Já aqui acompanhámos a distância sprint, agora a distância standard. Também a segunda classificada, Alberta Pereira, aqui a entrar para o segmento de corrida. Ela que representa o Grupo Desportivo da Goma de Póvoa de Lanhoso, ela que se intrometeu entre a concorrência que veio do Sul, do Alhanda Sporting Clube, também do Benavente, ela a fixar-se então na segunda posição que não mais deixaria esta veterana da Póvoa de Lanhoso. Numa altura em que vem o vencedor, Pedro Mendes, então a sagrar-se vencedor desta prova de distância standard aqui em Taboaço, uma das vilas mais bonitas de Portugal, a constatar pelas imagens que já tivemos e ainda vamos ter já a seguir, numa altura em que o Pedro Movilha Silva do Alt Systems Olímpico de Oeiras é o segundo classificado. Sendo que o terceiro classificado acabou por ser então o Jorge Figueiredo do Clube Fluvial Vila Condesse, que estamos a vê-lo agora a cruzar a linha de chegar, um veterano do Vila do Conde. Foi bastante boa, vim aqui com o objetivo de fazer um treino mais específico para quebrar a rotina e este percurso era bem desafiante e senti-me bastante bem. Ainda um aspecto do pódio da competição, numa altura em que vamos já para o fecho da prova feminina. Líder desde a primeira hora, Pauline V do Alhandra. Sim, a Pauline V do Alhandra Sporting Clube é a líder desde o tiro de partida. Ela apresta-se para terminar a sua prova. Ela vai terminar a prova no primeiro lugar com 3 horas e poucos segundos mais, 9 segundos, 3 horas e 9 segundos. Nota-se pelo estado em que ela chega, foram muitas horas a nadar, pedalar e a correr. Quem não mais deixou o segundo lugar foi a atleta do Norte, do Grupo Desportivo da Goma, a Alberta Pereira, da Póvoa de Lanhoso, então uma veterana do Norte a terminar na segunda posição. O terceiro lugar do pódio foi ocupado pela Madalena Fontinhas, uma atleta do 3B Clube Triatlo de Benavente. Foi dura, foi muito dura. A natação fez-se bem, mas o ciclismo tinha muita subida mesmo. E depois chegar à corrida e voltar a subir também a correr, foi muito duro. Mas foi bom, foi muito bom. Foi duro, mas pronto, foi bom. E na reportagem, a oportunidade agora para escutarmos também Carlos Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Taboaço. Claro que isto para nós é extremamente interessante, atendendo à dimensão do evento, ao facto também de nós localmente termos também uma secção de triatlo na nossa Associação Juvenil Abel Botelho, o facto também de este tipo de atividade permitir que os nossos jovens comecem a enraizar outro tipo de hábitos de vida incomparavelmente mais saudáveis, e depois existe uma outra vertente que tem a ver também com a promoção e divulgação da nossa terra, da nossa região, do Douro, sendo que eventos destes trazem centenas de pessoas, para além dos participantes, as suas famílias, que permitem que eles próprios também conheçam, visitem ou voltem a visitar o nosso território. Entretanto, regressamos à Nacional 222, conhecida como a estrada mais bonita de Portugal, mesmo junto ao Douro, acompanhando o Douro, porque nesta jornada desportiva, à tarde, tínhamos também a última etapa dos Campeonatos Nacionais Jovens de Clubes. Acompanhamos aqui já a prova de iniciados femininos, que está a ser no final do primeiro percurso, o percurso de natação, a ser liderado pela Luana Quaresma do Alhandra Sporting Clube, ela que se apresta a entrar na área de transição e a ser a primeira a montar-se na sua bicicleta, mas a concorrência está logo atrás. Vemos ali na quinta posição, já reparámos que vem a Rafaela Cananó Silva do Clube de Natação do Cartaz, ela que foi a vencedora, a Rafaela, e fez uma prova de trás para a frente. Vemos-la lá ao fundo a entrar na área de transição. Esta atleta do Alt Systems Olímpico de Oeiras, a Maria Rodrigues, foi a segunda a sair da água. É ela que representa o Alt Systems Olímpico de Oeiras. Já no circuito de ciclismo, numa zona ribeirinha do Douro, em Folgosa, concelho de Armamar, que recebeu esta última etapa do Campeonato Nacional Jovem de Clubes, na altura em que, final do ciclismo, ainda se mantêm estas 4 atletas na frente. Ainda não vemos a vencedora, que acabou por ser a vencedora.
Ela está agora ali na imagem, estava na imagem a desmontar da sua bicicleta, mas o percurso de corrida final foi decisivo e a Rafaela Cananó Silva acabou por passar toda a concorrência do 5º para o 1º lugar em apenas 2 km de corrida. Aí está ela, Rafaela Cananó Silva, do Clube de Natação do Cartaz, a vencer com 16 minutos e 10 segundos. A segunda foi a líder do percurso de natação, é Luana Quaresma, do Alhandra Sporting Clube. Estamos já a acompanhar a última etapa dos campeonatos nacionais jovens de clubes, a competição de iniciados. Vimos o setor feminino, vemos já o setor masculino. Aqui, para ambos os setores, 200 metros de natação, uma volta, 4 km de ciclismo, também uma volta, e a fechar 1000 metros de corrida. Os atletas já a concluir o seu segmento de natação, o primeiro do triatlo. Sim, na mesma distância do que o setor feminino, vemos aqui estas 4 unidades a aproximarem-se do final do percurso de natação, e no final deste primeiro percurso é nem mais nem menos do que de José Tadeia, do Clube de Natação de Torres Novas, a colocar-se em pé em cima da Alcatifa Vermelha como líder para já desta prova dos iniciados. Na segunda posição vai ali um atleta do Benfica, Vasco Teló. Depois mais 2 atletas, outro do Clube de Natação de Torres Novas e ainda um atleta do Clube da Associação de Pais da Gafanha da Encarnação, Felipe Cardoso. Este atleta do lado esquerdo, Gustavo do Canto, seria então o vencedor final. Ele depois no ciclismo e principalmente na corrida fará então essa diferença para os seus mais diretos adversários. Início do ciclismo, já o jovem do Clube de Natação de Torres Novas na liderança, mas os outros vêm logo atrás nesta estrada, uma das mais belas do mundo, como nós costumamos dizer. Prova de iniciados que está a decorrer neste momento. Uma grande recuperação por parte do outro atleta do Benfica, o Francisco Protásio, e também do Gustavo do Canto. Vemos aqui o início do segmento de corrida, dos 1000 metros de corrida, numa altura em que é o atleta do Benfica, Francisco Protásio, já na liderança, seguido de outro atleta do Benfica, o Vasco Teló, mas aproxima-se a passos largos Gustavo do Canto, do Clube de Natação de Torres Novas. Neste maravilhoso cenário, vemos então a chegada ao sprint, um sprint final entre o Francisco Protásio do Sporting Benfica e também o Gustavo do Canto, do Clube de Natação de Torres Novas. Então, vantagem para este última prova de trás para a frente. Em terceiro lugar, então, o Vasco Teló, também do Sport Lisboa e Benfica. Quarto lugar para outro atleta, o José Tadeia, do Clube de Natação de Torres Novas. Estamos com imagens do Rio Douro, estamos em Folgosa, Armamar. Acompanhamos nesta fase da reportagem a última etapa dos campeonatos nacionais jovens, campeonatos de clubes. Vimos a competição de iniciados e agora vemos também a competição de juvenis. Setor feminino primeiro, depois setor masculino, 300 metros de natação, 8.000 metros de ciclismo e 2.000 metros de corrida. Numa altura em que é a Mariana Mercedes, uma atleta individual, uma boa nadadora, aliás, é nadadora de competição. Ela então apresta-se para chegar ao final deste primeiro segmento, estes 300 metros de natação no setor feminino dos juvenis, em primeiro lugar. Reparem então na facilidade e no estilo de nado que é próprio de nadadora de piscina. Ela então apresta-se então para terminar o segmento de natação na primeira posição. A Mariana Mercedes, atleta individual, com algum destaque para todas as outras, que não se veria a verificar nos outros 2 percursos de ciclismo e também de corrida. Reparem então nesta imagem, nesta bela imagem do Douro, em que se disputou esta última etapa do Campeonato Nacional Jovem de Clubes. Folgosa, concelho de Armamar, Barra Verde, isso quer dizer que as atletas podem montar, e é o caso da Mariana Mercedes. Todas as outras concorrentes atrás dela vão então disputar o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar então no setor feminino dos juvenis. Tem ainda 8 km de ciclismo para fazer e mais 2 km de corrida também para cumprir até ao final da sua prova.
imagens muito bonitas, as imagens aéreas são sempre muito bonitas desta zona do concelho de Armamar. Estrondosa recuperação da Carolina Campos, esta atleta que vemos aqui no início do segmento de corrida a pé. São 2 km que ela tem de cumprir, mas ela não vai deixar que nenhuma das suas adversárias se aproxime. Ela é uma boa corredora também. Volta às vitórias aqui nesta prova, depois de ter ganho algumas há uns tempos atrás. Aí está ela, então, núcleo do Sporting da Gulgã, mais uma vitória para o núcleo através da Carolina Campos no setor feminino dos juvenis 14 e 15 anos em jogo. Já a seguir, a Mariana Carvalho do Sport Lisboa e Benfica contribuiu para a vitória coletiva do Sport Lisboa e Benfica, não só nesta última etapa, mas também no final do Campeonato Nacional Jovem de Clubes. E a Joana Tomé foi a terceira classificada, ela que é do Manico de Cima. Eu não estava mesmo à espera disto porque eu saí muito mal da natação, depois no ciclismo estava com umas dores de barriga, mas não acredito ainda. Não acredito que ganhei. E vamos já para a última prova que temos para vos apresentar na reportagem. Derradeira prova desta última etapa dos Campeonatos Nacionais Jovens de Clubes. Os juvenis masculinos já estão na água. Também 300 metros de natação, também 8 km de ciclismo, ali naquela estrada número 222 e também 2 km de corrida final. Estes jovens, como estão a constatar, são bons nadadores. Reparem-no à vontade que nadam, principalmente os primeiros classificados. E estamos naturalmente a falar dos atletas do Sport Lisboa e Benfica, também do Alhanda Sporting Clube, ainda da Associação Naval Amorense, do Sporting Clube Portugal, além de também de outros clubes, quatro estilos, por exemplo, de Porto Alegre, numa altura em que esta é a transição para a segunda metade do percurso de natação. Esta prova então encerra, como dissemos há pouco, o Campeonato Nacional Jovem de Clubes de 2017, competição que foi ganha pelo Sport Lisboa e Benfica, com o Alhanda Sporting Clube na segunda posição, o Clube de Natação de Torres Novas na terceira posição, na quarta o Fátima Escola Triatlo e na quinta a Associação Naval Amorense. Muito perto de chegar ao final está então o atleta do Sport Lisboa e Benfica, o Alexandre Silva, seguido de outro Alexandre, o Alexandre Montes, este atleta individual. Reparem, um pequeno percalço ali para o atleta do Benfica, não se posicionou na altura correta no tapete vermelho. Seguem já 2 Alexandres para a área de transição. A seguir já segue o Rui Sousa da Associação Naval Amorense e a pouco todos os atletas deste escalão etário, 14 e 15 anos feitos ou por fazer ainda em 2017, já a entrarem na área de transição, colocarem o seu capacete, pegarem na sua bicicleta, transportá-la à mão até à linha de montagem, a linha verde, e 8 km de ciclismo para percorrer. Na altura então que Alexandre Montes, atleta individual, vai na frente, também 2 atletas do Benfica e também o François Vie do Alhanda Sporting Clube no mesmo grupo, a saírem quase em simultâneo para o segmento de corrida 2.000 metros, que resultou na vitória folgosa do Alexandre Silva do Sport Lisboa e Benfica. Já vemos lá ao fundo o Alexandre Montes, ele que deu grande luta ao benfiquista e vai então seguir para a segunda posição e grande manutenção no terceiro lugar do pódio para o François Vie do Alhandra Sporting Clube. A prova foi espetacular. Eu estava muito nervoso porque esta prova decidia o meu grande título, o título que eu tanto esperei desde o princípio de janeiro, foi quando comecei a treinar 100% do triatlo. Consegui ser campeão nacional do atlo e felizmente agora triatlo. A prova, adorei a prova é espetacular, tem uma paisagem linda, tem grandes condições para praticar o triatlo. Em grande apoteose, então, a entrega de prémios coletiva, que é sempre uma grande festa do triatlo jovem em Portugal. Então, com o Sport Lisboa e Benfica em primeiro lugar, o Alhanda Sporting Clube em segundo lugar e o Clube 4 Estilos Porto Alegre no surpreendente, mas muito meritório, terceiro lugar do pódio. Folgosa é uma terra do Douro, pertence ao património mundial e por esse motivo, e não só, pelas paisagens que temos, pelo Douro que temos aos nossos pés, isto para nós, esta ação, uma ação de grande regozijo, de grande satisfação
e esperamos que isto se mantenha por muitos e longos anos. Sim, é uma satisfação sempre muito grande, é gratificante recebermos estes eventos no nosso concelho, em pleno Douro. É uma dinâmica que se cria aqui na região e para nós é sempre uma honra, como é a maratona, o Douro Gran Fundo, porque economicamente também é importante para a região e para a dinâmica que lhe dá. Douro Triatlo Ocean Lava Portugal, as distâncias sprint e também standard. Em simultâneo na reportagem, a última etapa dos Campeonatos Nacionais Jovens de Clubes.